E aí, nesse equilíbrio, eu começo a fechar o 100% na visão para-brisa e a 100% na visão retrovisor. Então, eu vou conseguir depois, com esse cenário, concatenar e fazer um score ponderado, aonde eu vou dar um peso para passado, um peso para futuro, e aí eu vou ter um score a partir disso que vai direcionar, que vai drivar todas as minhas ações a partir desse misto entre o que passou e para onde eu estou indo. São 3 pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar, porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte: para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série do Abrindo a Caixa. Essa série que a gente fala sobre os temas que a gente conversou na live passada. Essa é uma série muito legal, a gente gosta muito de fazer porque dá mais profundidade ao assunto. É legal que a gente recebe vários questionamentos e a gente pode aprofundar isso aqui. E a gente gosta muito, e é legal de falar também que nada disso é ensaiado. Essa série até podia ser chamada de Como Pegar o César, né? Porque a gente gosta de trazer isso bem de maneira espontânea. Eu nem comento nada com ele, não mando as perguntas para ele, justamente para a gente ter esse engajamento da parte dele, essa saia justa para ver se ele sai disso. A gente espera que sim, né? Esse é o propósito. E a gente também quer, com isso, trabalhar cada vez mais esse profissional que nos assiste, para que a gente tenha cada vez um profissional mais nível hard, com mais ferramentas, com mais profundidade, com mais conhecimento, utilizando tudo isso lá na ponta, que com certeza faz diferença. A gente já aplicou muito disso que a gente fala. Então, tá com o César agora. O nosso último assunto foi... Qual foi o último assunto? Esse é o bom do ao vivo, cara. Calendário promocional. Não, era só para saber se estava ligado. Que isso, velho? Não foi ensaiado, é só para saber se tu sabe o que foi publicado, pelo menos. Eu sei. Tá valendo. Então, sobre calendário promocional, cara, eu recebi algumas coisas aqui. Se tu tiver recebido também, por favor, traz aí o assunto. Eu recebi mais de uma, e, na verdade, quando tu falou no calendário promocional sobre uma parte muito densa sobre score, né, de investimento, e como é uma live de 1 hora e ele é um assunto denso, né, a gente tem a oportunidade aqui de aprofundar ele mais, como eu já tinha dito, e isso é bem legal, assim. Então, trazendo as perguntas para cá, e a maioria delas tem a ver com a parte de score, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre como definir isso, aonde buscar a informação para ser mais assertivo possível. Hein? Legal, cara. Pô, primeiro, eu gosto bastante disso, porque, assim, eu acho que quem é da área comercial, assim como eu sou, assim como tu também é, Reginaldo, a gente, gosta de bater papo, né? A gente gosta de falar, então... abrir o microfone, debater temas que são do nosso dia a dia é sempre gostoso demais, ainda mais dessa maneira, com uma interação assim, com essas mensagens que vêm no inbox, com muita coisa que vem no Telegram, vem no próprio YouTube, vem no Instagram, enfim, bem legal. Dividindo aqui, estou muito feliz, assim, porque acho que a resposta de quem está nos seguindo, de quem tá acompanhando os conteúdos aí, talvez seja a parte mais legal aí desse desenvolvimento. Então, estou bem feliz, e acho que esse momento, que é o momento de prestação de contas, de devolutiva daquilo que a gente não consegue fazer durante as lives ou durante o dia a dia, eu acho que é bem legal, assim, isso também é demonstrar respeito com quem está nos acompanhando. E, falando aí de calendário promocional, antes de entrar exatamente na tua questão do score, eu queria fazer um recap aqui do que foi falado. Na verdade, assim, a gente falou bastante sobre calendário promocional, mas esse também tem um pouco do DNA, assim, do tipo de execução que a gente gosta de trabalhar, que, é sempre com embasamento metodológico, sempre com profundidade técnica, sempre com algum tipo de cruzamento, com algum tipo de link, porque fazer calendário promocional de uma maneira tradicional, não é uma coisa
super complexa, né? Se a gente for olhar como sempre é feito, olha, eu vou lá, o que eu vou fazer em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, quanto é que eu vou gastar, vou fazer uma ação aqui, vou fazer uma ação assim. Isso não tem complexidade. Agora, quando tu quer subir de nível, quer trocar de faixa, né? Quer se tornar um profissional mais faixa preta, ou como a gente, no nosso jargão aqui, quiser se transformar num profissional nível hard, aí não basta fazer mais do mesmo, aí não basta só colocar lá as ações por mês, aí tu tem que ter cruzamento por trás, até porque quando a gente está falando de calendário promocional, e essa é a pegada do conteúdo que está lá no YouTube, da aula que fala sobre como criar um calendário promocional, a pegada é como dar profundidade técnica, como dar visão de investimento e tratar essa peça orçamentária de uma maneira inteligente. Então, acho que isso tem por trás. E aí eu vou ao encontro da tua pergunta, Reginaldo, que fala de score. Que sentido faz falar de score dentro de um calendário promocional? Do tradicional, nenhum. Do que a metodologia que a gente está trazendo aqui, ela promove, é essencial, é fundamental. Então, o que é o score dentro desse calendário promocional? É a tradução de conceitos abstratos, é a tradução de conceitos subjetivos em um mecanismo metrificável, mensurável e, principal, que gere sustentação para a visão do investimento. Então, o que é esse score dentro desse contexto todo aqui que eu trouxe? É justamente a gente pegar toda aquela questão que fica no nosso imaginário, que é, olha, eu quero dar mais foco para aquele canal, ou quero dar mais foco para aquele cliente, eu quero dar mais foco para aquele tipo de desafio, mas, assim, dar foco é algo completamente abstrato. Dar foco não é mensurável por natureza. O foco tu não consegue mensurar se tu deu 10%, 15%, 20% de foco, né? A não ser que tu tenha uma câmera e tu tenha um zoom. Aí nós estamos falando de outra coisa. Agora, o foco no dia a dia comercial, a gente não tem como mensurar. Então, o score dentro dessa metodologia é justamente um mecanismo para mensurar o foco. Então, dado isso, como é que a gente desenvolve o score? O score ele tem duas visões. A visão, como eu trabalhei lá na live da última sexta, ela tem uma visão retrovisor e ela tem uma visão para-brisa. Ou seja, a gente sempre trabalha com a visão retrovisor, que é olhar para trás, quer ver o que aconteceu no passado ou nos últimos meses e tudo mais, qual é o histórico que esse cliente ou essa categoria tem, né, ou esse canal tem, né? Então, essa é a visão que eu chamo de visão retrovisor, que ela é importante. Saber por onde a gente passou nos dá subsídios para modelar um plano eficaz, então a gente não pode negligenciar o histórico. A visão retrovisor ela não é uma questão pejorativa. Agora, eu não consigo dirigir um carro só olhando para trás, né? Eu tenho que dirigir um carro, né, entendendo o que ficou para trás para poder me planejar, mas muito mais olhando para frente. E o olhar para frente está correlacionado com o foco, né? Então, o olhar para frente ele tem uma correlação direta com dar foco para tal objetivo ou colocar com intenção de fazer algo, tal coisa, com tal peso. Então, como é que a gente faz isso? A gente traduz em peso. Então, o score, a base do score, é tu verificar qual foi o peso histórico do período pré-determinado. Pode ser no ano anterior, do período anterior, pode ser nos últimos 6 meses, né? Isso eu falei bastante na live, ela pode variar muito em função do teu negócio. Se o teu negócio sofreu, ainda mais que a gente está vivendo aí um período de pandemia, se ele sofreu um impacto muito grande, ele foi remodelado canais ou foi lançado novos produtos que mudaram completamente, que impactaram completamente o histórico da tua operação, talvez não faça sentido tu olhar 12, 24 meses para trás, né? Talvez faça mais sentido olhar 3, 6 meses para trás. Agora, se a tua operação ela continuou inabalável com os seus mesmos canais, com os seus pesos, né? Ou seja, o meu distribuidor continuou comprando na proporção a mesma coisa, né? Se o meu varejista continuou comprando na proporção a mesma coisa, ou se eu continuei vendendo na mesma proporção a categoria A, a categoria B, então vale mais a pena tu pegar um histórico um pouco maior, porque ele acaba dirimindo algumas curvas. Então, tu vai ter um peso histórico que faz parte dessa composição do score. Então, parte 1, peso histórico.
A parte 2, que é o tangibilizar o intangível, né? O mensurar o imensurável, que é a questão lá abstrata que é o foco, a gente desenvolve isso através de um mecanismo, né? Que é o seguinte: eu elenco quais são as variáveis que fazem parte desse meu pool de foco, que tem a ver com esse meu histórico, ou seja, se eu olhei canais, eu vou dar foco por canais, se eu olhei categorias, eu vou dar foco por categorias, se eu olhei clientes, eu vou dar foco por clientes. Então, eu vou fazer esse mesmo deparo agora olhando para a visão para-brisa. Eu vou olhar para frente e vou dizer o seguinte, cara, nesse mesmo depara, eu tinha lá um histórico, usando o mesmo exemplo que eu fiz lá na live para vocês poderem lá fazer o link the dots ali, ligar os pontos, é o seguinte: se o meu distribuidor, ele historicamente representa 25% do meu faturamento, e o meu canal de grandes redes, grandes lojas, etc., representa 15%, vou dar um exemplo, ou 25%, para a gente fechar uma conta hipotética aqui mais fácil, eu tenho historicamente eles com o mesmo peso, eu posso olhar para o futuro e falar assim, cara, eu não quero que no futuro eu tenha o mesmo peso. Ou porque faz mais sentido para mim aumentar a participação no meu distribuidor porque ele me dá mais margem, ele me dá mais capilaridade, ele me dá mais positivação, etc, etc. Ou faz mais sentido aumentar a participação nas grandes redes porque ela gera mais marca, ela me gera mais percepção de branding, ela me gera mais a possibilidade de eu, no médio e longo prazo, quem sabe, aumentar o meu preço, isso faz parte também da estratégia, ela me gera experimentação, então, enfim, N fatores que tu pode decidir por que tu vai dar foco mais para um para outro, e tu pode mudar esse arranjo, dizer o seguinte, olha, na visão para-brisa, eu não quero ter a mesma participação, eu quero que ou A ou B participe mais desse jogo do que o outro. E aí, nesse equilíbrio, eu começo a fechar o 100% na visão para-brisa e a 100% na visão retrovisor. Então, eu vou conseguir depois, com esse cenário, concatenar e fazer um score ponderado, aonde eu vou dar um peso para passado, um peso para futuro, e aí eu vou ter um score a partir disso que vai direcionar, que vai drivar todas as minhas ações a partir desse misto entre o que passou e para onde eu estou indo, né? Então, eu consigo direcionar um pouco mais. Num exemplo onde ambos os canais tinham a mesma participação e eu vou dar mais participação para um distribuidor, provavelmente, quando eu for fazer a ponderação, o distribuidor ele vai ter levemente mais investimento e a grande rede vai ter levemente menos investimento para o meu direcionamento por canal. Por que isso é importante? Porque se eu fizer isso, eu respeito uma questão histórica que tem a ver com a sustentação e a manutenção do meu negócio. Se eu botar só a energia olhando para a visão para-brisa, talvez tudo que me trouxe até aqui caia por terra. Se eu olhar só para trás, talvez a minha visão para-brisa nunca aconteça. Então, por isso que a gente cria esse score, que é um misto entre o que me sustenta e para onde eu estou indo. Legal, cara. Bom tu falar sobre os canais aí, é bacana a gente poder abrir esse papo falando sobre isso. A gente teve muito questionamento, mais como um pedido de socorro, assim, né? Porque esse ano foi muito difícil de cumprir calendário promocional, né? Tudo que foi estipulado no final do ano passado, até fevereiro talvez tenha dado certo, mas algumas datas muito expressivas para o comércio, como Dia das Mães, passou de uma maneira muito diferente agora neste ano atípico, assim. E o questionamento vem em cima disso, assim, como manter as ações nesse ano difícil, nesse ano atípico, como conseguir atender o que tu já tinha previsto e como redirecionar essa energia que foi planejada no ano passado para agora, com essa realidade, o que tu enxerga por aí? Cara, legal. Isso foi uma coisa que a gente até comentou, assim, logo depois de sexta-feira, né, cara? A quantidade de pessoas que estavam passando por isso, né? Foi uma questão, assim, quando eu construí o conteúdo para sexta-feira, minha intenção era mais ajudar as pessoas olhando para 2021 do que olhar as pessoas que estavam passando pela tormenta 2020, né? Então, foi muito interessante ver esse cenário acontecendo, de muita gente, cara, aconteceu a pandemia, e aí eu pensei uma coisa, planejei uma coisa, e no meio disso tudo aconteceu essa loucura, e agora eu estou aqui que eu não consigo, estou tendo que pensar no plano do ano que vem, e cara, ainda tenho que entregar o plano desse ano,
E esse desafio de fato, foi bem comum, assim, foi uma questão que eu não esperava. Mas, assim, trazendo esse ponto, Reginaldo, para a nossa análise, tem uma questão que eu vou trazer em algum momento aqui no nosso espaço da live da Sexta-6, que é o fator governança, o fator metodologia de gestão, né? Abstraindo desse cenário que, de fato, né, teve um impacto, teve um meteoro que atingiu todo mundo, que foi a pandemia, né, que ninguém saiu ileso disso, talvez tenha pego muita gente despreparada. Mas, assim, o que acontece é que, independente de pandemia ou independente de crise, né, independente de qualquer coisa que venha acontecer, um gestor, em qualquer nível, mas agora direcionando para um gestor comercial, pode ser um gestor de vendas, de trade, de marketing, enfim, um gestor comercial que mexe com a engrenagem da geração de receita, esse cara, ele tem que também estar preparado para poder fazer uma governança muito eficaz, né? Uma governança muito eficaz, até porque eventos, não falo como pandemias, mas eventos em outros níveis, como uma mudança de diretoria que faz com que mude toda a estratégia, né? Ou uma entrada de um player novo no mercado que fez com que impactasse toda a estratégia, ou a entrada de um novo canal no mercado que eu não estava preparado e aí mudou toda a estratégia. Então, esses eventos, independente do tamanho do impacto, eles acontecem e vão continuar acontecendo para sempre. Então, o que vai preservar esse tipo de situação é o fator governança. O que é legal, cara, falar sobre isso é que quando tu cria um planejamento com metodologia, com sustentação, com cruzamentos, com KPIs por trás, para dar peso para cada plano, tu está direcionando o objetivo e o resultado para cada tipo de ação, que é o que na metodologia de construção do calendário promocional está muito claro, para quem viu lá a live, ficou muito claro, é justamente a base de uma peça nível hard, né? Um gestor nível hard ele tem que estar preparado para ação, para ação e para governança dessa ação, para plano de ação, para correção de rota o tempo inteiro. Só que muitas vezes, por não criar uma peça nível hard, por não criar uma peça embasada, ele tem dificuldade para depois fazer a condução dessa governança. Então, o que eu vejo e vi acontecer bastante agora se eu não tenho essa métrica, se eu não tenho esse tipo de metodologia aplicada às minhas ações, eu vou ter uma dificuldade imensa. Diferentemente de quem tem, é uma simples questão de reposicionar peso, né? Porque lá todo o nosso calendário promocional ele está embasado em metodologia de peso de objetivo. Então, uma vez que, por exemplo, dentro de uma estratégia de chegar num faturamento X, eu tinha distribuído que o meu objetivo, que era ampliação de participação, ampliação de portfólio, ele tinha 30% de importância e aumento do faturamento em novos canais, ele era 10% da minha importância, eu consigo, num momento como esse, falar o seguinte, opa, peraí, talvez agora, nesse cenário, eu tenha que mudar o peso dos meus objetivos para chegar no meu resultado principal, talvez não seja o ano agora de ampliar capilaridade de produto, mas talvez seja o ano de apostar ainda mais em novos canais, como o digital, por exemplo. Né? Então, como eu tenho uma peça técnica muito bem estruturada, com uma metodologia forte por trás, isso também ajuda com que eu consiga fazer correções de rota muito mais rápidas do que se eu tenho só simplesmente uma agenda com datas de coisas que vão acontecer sem um propósito alinhado por trás. Então, quando tu aplica essa metodologia que a gente chama de nível hard aqui, tu consegue estar muito mais preparado para esse tipo de episódio, né, como uma crise ou econômica ou de saúde, que é o que a gente está vivendo, principalmente enquanto a gente está gravando isso aqui. Se tu não tem esse tipo de peça técnica por trás, provavelmente tu vai ter uma dificuldade gigante de te reajustar e tu vai demorar mais tempo até tracionar um plano. Então, se tu tem isso muito mais alinhado, muito mais conectado, a chance de
tu redirecionar, reescrever teu plano de voo numa agilidade muito alta, que é o que mercados cada vez mais complexos demandam, né? Com uma peça como essa fica muito mais fácil. Legal, cara. A gente, acho que nesse ano também aprendeu que a gente tinha a obrigação de incluir o digital na nossa vida e a gente aprendeu da pior maneira possível, né? Nos sobrou o digital como um grande canal aí e o questionamento também está em cima de redirecionar a energia das ações que estavam previstas para ações digitais, ainda que seja no canal digital, trazem resultado. Tu enxerga isso como o mesmo resultado? Tipo, eu quero ampliar a share, mas agora eu tenho que fazer uma ação digital para isso. Tu enxerga isso como uma ação bem executada? Tu acha que isso tem que estar previsto dentro dos próximos calendários? Cara, não, na verdade, assim, isso já deveria, como tu citou, já deveria estar, a gente já deveria estar preparado para isso. A gente até dentro da metodologia inteira, a gente fala bastante sobre diagnóstico de canais, né, de mapear o caminho do teu produto até o teu consumidor. Se tu já tivesse aplicado isso, né, falando aí com vocês que estão escutando, para quem já aplicou, sensacional, provavelmente não está tendo problema. Para quem não aplicou, já deveria ter aplicado o diagnóstico de canais antes, e acho que isso faz parte do processo de mapeamento. Ao identificar o caminho do teu produto, tu já teria identificado o potencial do digital sobre as suas inúmeras nuances, que quando a gente fala de digital, muita gente só enxerga lá Americanas e Amazon, por exemplo. Através do digital tem muita coisa, né? Existem mecanismos que tu pode utilizar para potencializar a tua estratégia, as tuas ações comerciais para impulsionar a tua estratégia através do digital. Eu li agora recentemente um case, eu vou esquecer o nome, vou publicar depois, vou achar e vou publicar no meu history aí, logo depois que acabar aqui, um case de uma empresária, uma microempresária que se especializou em bolo de pote, então ela virou especialista em bolo de pote, e ela sacou, né? Ela sacou muito antes que assim, ela poderia vender o bolo de pote por encomenda, podia vender o bolo de pote abrindo uma loja no shopping, podia vender o bolo de pote abrindo uma questão só na casa dela. Enfim, existem vários canais e ela mapeou que o melhor canal para ela era abrir uma Dark Kitchen. Para quem não conhece, fica ligado, pesquisa aí depois. Uma Dark Kitchen, que é um restaurante que não existe para receber ninguém, ele só entrega, né? Então, uma cozinha industrial legal e tal, só que ela só entrega. Ela criou uma pequena Dark Kitchen para ela e ela trabalhou digitalmente o canal dela no Uber Eats. E ela, através de estratégia de tráfego orgânico, tráfego pago, geração de referência à autoridade do produto dela, demonstração de autoridade, que as pessoas, até pelo feedback dos clientes dela e etc., ela conseguiu criar e virar a maior revendedora do Uber Eats no Brasil. Né? Ela é a pessoa que mais vende no Uber Eats no Brasil, né? É uma microempreendedora de Goiânia. Para ter uma ideia, a partir disso, ela explodiu durante a crise vendendo bolo de pote, né? Utilizando de uma maneira interessante um calendário promocional para o canal digital, né? E ela transformou o negócio dela e hoje ela já está abrindo lojas físicas em shoppings em função do boom que ela deu só por causa do Uber Eats. Então, olha só, para quem acha que, por exemplo, falar em estratégia digital é só para empresa grande, é só para a Amazon, é só para marketplace e tal, cara, tá faltando mergulhar nesse mundo, tá faltando entender o que está acontecendo, tá faltando planejamento e execução de calendário para ações como essa e como N outros caminhos que a gente tem para explorar melhor o digital. Está todo mundo conectado, Reginaldo. O Brasil, hoje é um dos países que tem mais acesso à internet no mundo. Né? A gente tem a nossa expansão mobile aí, a nossa expansão das telecomunicações mobile colocou uma grande totalidade dos brasileiros na internet. Né? Nem todos têm o mesmo acesso, nem todos não estou falando que existe uma igualdade de acesso à internet, não é por aí,
Mas eu estou falando que é o seguinte, o canal e-commerce, ele chega em quase, sei lá, a gente pode buscar esses dados com mais precisão, mas, cara, 80% da população brasileira tem algum tipo de conexão, algum tipo de contato com a internet, nem que não seja no computador, tem no smartphone, tem no mobile, e isso está cada vez, essa demanda, essa utilização, ela está cada vez mais em expansão a cada dia que passa. Ou seja, se a gente não entender e mapear, identificar todos os pontos de contato do nosso cliente, provavelmente a gente vai estar perdendo uma série de oportunidades para ações promocionais e para ações de impulsionamento do nosso canal, porque a gente está reapostando só na visão retrovisor, né? Que é um pouco do que eu falo na própria construção do calendário promocional. Eu bato bastante nessa ideia de criar um calendário promocional com base no orçamento base zero, com base em objetivo, com base em resultado-chave, justamente para provocar a gente olhar para frente e não para trás, porque a tendência natural do ser humano é fazer o que ele sempre fez. É normal. Isso não é uma crítica, um apontar dedo. Não, isso é normal. Eu faço, tu faz, todo mundo faz. É natural que a gente repita os nossos atos. Só que quando a gente está falando de uma peça tão importante, tão estratégica como um calendário promocional, se a gente olha para trás e olha, quanto é que a empresa vai crescer? É 5%. Eu vou olhar para trás e vou botar 5% em cima de um monte de coisa e vou fazer 5% a mais das coisas. Cara, eu estou perdendo uma oportunidade gigante de estar muito alicerçado, muito bem preparado para qualquer tipo de intempérie como essa, e com isso eu olharia para o canal e-commerce com muito mais responsabilidade do que alguns estão olhando, ou com muito mais anseio, com muito mais desejo do que muita gente está olhando. Então, cara, não tem como não olhar o e-commerce. De novo, eu dei o exemplo do bolo de pote, não estou falando da Unilever ou da Colgate, estou falando da microempreendedora do bolo de pote, que conseguiu implementar uma ação, desenvolver um canal, fazer ações promocionais que levaram ela a ser a maior revendedora do Uber Eats do Brasil. Legal, porque tinham pedido para tu dar um exemplo de uma ação, né? Então tá aí o exemplo. Cara, eu posso até dar outra, cara, aproveitando assim, Fala aí. Deixa eu te dar um outro exemplo de ação, assim. Eu acho que existe talvez a gente não tenha feito alguns deparos, assim, porque a gente trata as coisas como se fossem coisas completamente diferentes. A gente coloca as coisas nos pedestais que às vezes a gente não deveria colocar, porque as coisas elas estão aí para os mesmos fins, só que de maneiras diferentes. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente está muito acostumado a falar em demonstração, em degustação no ponto de venda, né? E quando a gente vai falar sobre isso, a gente fala o seguinte, cara, não tem como digitalizar demonstração e degustação que eu estava acostumado a fazer a minha vida inteira no ponto de venda. Não tem. Vamos lá. Olha só. Qual é o objetivo fundamental de uma demonstração de um produto no ponto de venda? Chuta um objetivo aí, Reginaldo. Qual é o principal objetivo? Testar o produto, né? Tirar a aceitação do shopper, entender o consumidor. Legal. Vamos lá. Então, assim, se fazer o shopper testar o produto, né? Fazer o shopper entender o produto, manusear o produto, ter contato com o produto. Gerar experimentação, né? Gerar experimentação. O que é isso no final do dia? É aumentar o nível de consciência do teu consumidor sobre a tua solução. Sim. É ele entender que daqui a pouco, com o teu produto, ele vai atingir um objetivo melhor do que com o do concorrente. Né? Se tu tem lá uma esponja de lavar louça, tu vai fazer uma demonstração, o cara vai dizer assim, olha, essa daqui ela realmente limpa mais rápido. Né? Se tu tem um sabão em pó, olha, esse aqui realmente deixa mais branco. Né? Ou seja, tu vai aumentar o grau de consciência do teu consumidor, que o teu produto vai resolver o problema dele de uma maneira mais eficaz do que o que ele tem até hoje. Isso é o que está por trás de uma ideia de degustação, demonstração, que é uma coisa super do varejo físico. Super comum, né, no varejo físico. Aliás, uma das maiores ferramentas, uma das mais utilizadas no varejo é o promotor de degustação, de experimentação. Perfeito. Existe como a gente criar uma demonstração de valor e aumento do grau de consciência sobre a tua entrega no digital? Total, cara.
Tem. Total. Essa eu sei. Essa tem. Eu já me cadastrei em algumas indústrias para receber a amostra em casa. E eu acho sensacional, cara. Cara, tem amostra em casa. Tu pode estar daqui a pouco fazendo lives falando do teu produto com influenciadores. Tu pode estar mandando amostra para donas de casa, né, pelo Brasil inteiro e colocando elas numa live para falar o que elas acharam com outras e depois tu aumentar e usar isso como momento do... Cara, tá aí o e-commerce para fazer esse tipo de coisa. Tu pode criar um clube de compras do teu produto, onde tu vai dar um desconto, vai dar uma amostra pro cara sobre o teu produto e ele vai emitir uma opinião sobre aquilo, e depois tu pode inclusive dar um link de compra daquele produto dentro de um varejo parceiro teu e tu criar uma ação promocional com o e-commerce do teu varejo. Cara, dá para fazer uma infinidade de coisa, cara, com o e-commerce. Dá para fazer um mundo de coisa com o e-commerce. Só que enquanto a gente ficar olhando para a visão retrovisor, mas e como é que eu vou fazer a demonstradora agora, já que as lojas estão fechadas? Cara, tu vai ter um problema. Agora, se tu conseguir entender, se tu tivesse um objetivo claro e não uma ação clara, um objetivo claro, se dentro do teu calendário promocional tu tivesse tido um objetivo que era gerar relevância para minha marca, resultado-chave, criar um impacto em pelo menos X consumidoras com aquilo ali, e tivesse uma pandemia, tu ia olhar para o resultado-chave e dizer assim, cara, tem como eu fazer isso digital? Claro. E legal porque assim, para a gente trazer o nosso último comentário a respeito, e talvez o nosso último questionamento nesse papo que a gente está tendo agora, há que se levar esse ano que passou como histórico para os próximos, inserindo o digital, porque assim, esse ano foi um boom que só teve praticamente digital até agora, entendeu? A gente considera isso no histórico do calendário promocional do ano que vem. Eu sei que a gente tem que separar uma fatia, a gente falou sobre isso agora, dizendo que já tinha que ter incluído o digital e tudo mais, mas assim, nesse tamanho, nessa velocidade, nessa força do que foi esse ano, ou não? Cara, sim, e aí, cara, legal demais essa pergunta, cara, porque ela parece uma outra pergunta e galera, a gente não combinou, assim, então isso o mais legal é fazer esse link na minha cabeça, assim, para isso valida o método demais, cara, que é o seguinte, essa pergunta, na verdade, a resposta dela foi talvez a primeira pergunta, né? Porque, assim, o que é a resposta para essa pergunta? Eu devo levar o e-commerce para o ano que vem? Segue o método. O que o método te fala? Cara, vê se teu negócio foi impactado. Se sim, pega os últimos meses como um balizador. Pega isso como peso histórico. Olha para o futuro e diz assim, cara, o meu peso histórico do canal e-commerce nos últimos meses foi de 25%. Para o ano que vem vai ser 25%, eu já estou achando que vai ser 30%, 40%. Qual é a minha intenção? Eu quero aumentar ou quero desacelerar? Para onde que eu vou? Eu quero, olhando agora a visão para-brisa. Não, eu quero aumentar. E para quanto? Para X. Tu vai criar isso, vai concatenar, vai criar teu score e vai desenvolver o teu plano de ação. Cara, é exatamente a resposta da pergunta 1. Então, se o cara chega lá na nossa live da última semana, procura lá no canal do YouTube e estuda passo a passo o que foi ensinado, né? Se quiser, vai lá no nosso canal do Telegram, baixa o material da apresentação e da planilha de Excel padrão que foi colocado lá e executa exatamente aquilo ali, ele está pronto para esse ano, está pronto para o ano que vem, está pronto para os próximos anos. E para uma pandemia que talvez não venha e que a gente nem quer que venha, né? Mas ele já tá preparado para qualquer intempérie que tenha aí, né? Até porque o canal Digital é um canal que a gente já deveria ter inserido. Ele é um canal que tem um investimento menor, talvez, do que tu ter uma operação física. E a gente viu que esse ano ele traz retorno demais, né? Então tá aí o bolo de pote aí fazendo números estratosféricos, e a gente entendeu que ela não teria essa velocidade se fosse um canal físico. Então, assim, tem que colocar no calendário promocional, tem que colocar a força que ele teve esse ano. Cada vez mais a gente vai estar habituado a comunicar através disso, e faz todo sentido ter isso dentro do calendário promocional do ano que vem.
E assim, a gente falou bastante de canal, mas pode ser categoria também. Pode ser que dentro dessa crise, que toda crise ela impacta o consumo ele reflete em canal e também em produto. Talvez tu tenha percebido dentro do teu negócio que existe algum produto que agora tomou uma força que não tinha antes da pandemia. E aí essa mesma métrica vai se aplicar na visão produto, né? Então, pode ter um cliente que daqui a pouco foi afetado, ou para cima ou para baixo, após essa pandemia. E pode aplicar isso na mesma visão cliente também. Então, a metodologia está aqui para ser utilizada e ela vai ser adaptada a qualquer cenário da tua estratégia, seja canal, seja cliente, seja produto, seja categoria, enfim. Show de bola. César, tu quer fazer alguma última consideração, cara? Eu quero só deixar já registrado aqui que gostaram do nosso papo. Toda semana a gente vai ter esse mesmo papo aqui, falando na nossa live anterior. Alguns materiais de apoio estão disponíveis nos nossos canais do Telegram lá, no @CésarNuro. Pode entrar pelo Instagram, dá uma olhada na bio lá dele, tem todos os nossos canais, os materiais estão lá, então participa com a gente, divulga esse canal aqui que é muito importante, cara. A gente quer falar com um profissional que tem interesse em ficar cada vez mais nível hard, em atingir cada vez mais a excelência, tá? E fica aí, o que tu quiser falar por último aí, para tu poder dar um recado para a galera. Não, cara, acho que tá dito, eu tô felizaço, acho que a repercussão que tá tendo, cara, o engajamento que tá tendo tá me deixando muito feliz. Então, de novo, assim, nos acessem, mandem dúvidas sobre o tema, proponham novos temas, que a missão aqui é gerar conteúdo de valor com viés metodológico, com viés execuível acima de qualquer coisa. Então, assim, todo o conteúdo que for disponibilizado vai ser disponibilizado muito com essa visão de, cara, tem que ser colocado na prática, e é isso que vai ser trabalhado aqui. Então, acionem, mandem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, fiquem à vontade. Estamos por aqui e vamos seguir nessa batida que está muito massa.